Olá, boa noite a todos. Para mim é uma alegria, boa noite, Luz. Seja muito bem-vinda. Hoje, dia de quarta-feira, circuito de filmes, um dia da gente trocar aprendizados. E hoje, falar desse filme, é um filme divertido, um filme que é bom gostoso de assistir. É um filme para a família. O filme de hoje, é Fala Sério Mãe, com a atriz, Ingrid Guimarães, e também com a Larissa Manoela, e uma participação especial de Paulo Gustavo também, o comediante. Então, assim, eu particularmente gostei muito desse filme. É um filme que retrata essa expectativa em relação a ser mãe, toda o romantismo de ser mãe e a maternidade real, no caso, o que a expectativa ela se confronta com a realidade. É bem interessante esse filme, que relaciona muito com as lives que a gente faz, eu faço com a Lorena em relação ao assunto maternidade, e traz muitos aspectos, que essa mãe passa, esse período, de transição, da questão do bebê, o filho ou filha bebê, adolescente, os aspectos da questão do casamento, como é que uma mãe, administra esses papéis, e realmente é uma coisa que, dependendo do casal, possa ser que essa vida de casal possa ser esquecida ou deixada de lado nesse processo de ser mãe. A atriz, Ingrid Guimarães, ela faz a personagem Ângela, Cristina, que é a mãe da adolescente, que é Maria de Lourdes, mas todo mundo chama de Malu. Então Ana Cristina é a mãe, de Malu, e precisa lidar com algumas dificuldades, e em relação às fases, dessa adolescência, e existe uma montanha russa de emoções, medos, frustrações nessa caminhada. E essa criança, que é a Malu, no início, nos primeiros anos, essa mãe acaba não deixando um pouco a Malu vamos dizer assim, fazer o que ela quiser, se eu for colocar em termos de perfis, de comportamento, a Malu, quando era criança, era uma criança dominante, ela só fazia o que ela queria. Então, como lidar com isso? E, por outro lado, essa mãe, ela está o tempo todo, a gente fala que é uma ligação simbiótica com a filha. Até na fase de adolescente, que a gente sabe, nessa fase de adolescência, o que menos os filhos adolescentes querem que os pais estejam próximos. Na visão deles, é mico, mico, porque eles acabam falando para os colegas, dessa adolescente, coisas que são íntimas, são coisas que seria só do adolescente, e por isso acaba ficando um pouco sem graça, E existe várias cenas nessa direção no filme. É bem interessante e é engraçado também, o teor desse filme é a comédia, É um filme de 2017. Eu particularmente gostei muito e mostra muito esse percurso de ser mãe. A Ângela Cristina, que a Ingrid interpreta, ela acaba tendo 3 filhos. Em alguns momentos desse filme, isso acaba sendo piada, motivos de piada para as pessoas que moram no prédio onde eles moram. Então, assim, começando os aprendizados, tá?
essa relação, né, de mãe e filha é bem interessante, né? Mais pro final, não, mais pro meio pro final do filme é bem interessante. Existe uma cumplicidade entre elas muito bacana, e elas têm a visão das melhores amigas e também, vamos dizer assim, em vários momentos o maior pesadelo nessa relação. E, né, começando esses aprendizados, o que eu aprendo em relação a esse filme? Primeiro, que existe toda uma expectativa, né, de ser mãe. Nesse filme mostra tudo isso, e depois é confrontado com a realidade, com a maternidade real. Então, existe várias dúvidas que essa mãe, né, primeiramente uma mãe que nunca foi mãe antes, mas as mães de forma geral também, né, sempre tem um motivo de dúvida, né? Será que eu sou uma boa mãe ou será que eu vou ser uma boa mãe? E com isso, né, até nos primeiros momentos a gente romantiza, né, a questão de ser mãe na amamentação. E nesse processo de amamentar a criança, o filho, às vezes pode não ser tão agradável assim para a mãe. E aí tem até uma cena no filme que esse marido, né, que está ali, o pai da criança, fala: mas é lindo você amamentar a filha, o filho. Aí ela fala, né, da sensação, né, que às vezes a criança pode morder o bico do peito, né, pode machucar, e isso pode ser uma frequência. Então, existem vários desafios, várias frustrações nessa caminhada, né, esse prazer e desprazer. Então, às vezes, momentos de dor, então, são cheios de conflito. Essa mãe, ela passa por várias nuances de conflito nessa caminhada. E esse filme, ele vai mostrando, né, cada momento, né, dessa jornada. E aí o filme traz até uma questão de... fala o seguinte, né? Dizem que quando o bebê se alimenta bem, ele dorme mal, né? Dizem. E no caso do filme, a Ângela fala que além de dormir mal, também se alimenta mal. Mas não pela questão da mãe oferecer ou não, ou deixar a filha com fome. Não é isso. É pela questão da forma de amamentação, que às vezes pode ser um pouco sofrida, né? Outro aspecto que aparece e acontece com muitas mães, nesse período inicial, a dificuldade tanto da mãe dormir e do filho dormir. E aí envolve também o marido, né, o pai, e os dois ficam ali, eles passam muito tempo ali nessa atenção, nesse investimento com esses filhos, e isso acontece. O que acontece a partir daí? Pode haver um esquecimento da vida casal. Então, nesse filme, de forma bem humorada, ele traz isso, né? Esse aspecto que, né, pode acontecer. E acontece com muitas mães, muitos casais, né? Muitos pais. E aí o que? Inicialmente, pode, além dessa questão da possível interferência nesse casal, pode acontecer o que? A mãe passar o tempo todo, maior parte em casa, né, nesse cuidado com a filha. E no momento que ela sai, há uma sensação de liberdade, né, de ver pessoa, passear. Então há isso também no real. O filme traz isso, né? E existe realmente isso no dia a dia de uma mãe. Aí um outro aspecto que o filme traz, né, eu vou trazer como um questionamento, é a questão de segurar ou não segurar, né, o bebê recém-nascido, né? No caso, o segurar não a mãe, mas no convívio com outras pessoas, amigas, amigos, né? Esses amigos pegarem o seu filho ou a sua filha. Isso é um questionamento, porque
o filme traz também com um certo humor essa questão, né? A questão que adultos têm milhares de vírus, né? Questão de bactérias, né? Não visível. Então esse excesso de contato com essa criança, ninguém está vendo, né? Mas pode passar para a criança. Então nesse filme mostra que é uma questão para muitas mães, né? Esse dilema: deixo pegar no meu filho ou não? Por essa série de questões. Então é algo bem interessante que esse filme traz. Aí pode até se questionar se é paranoia dessa mãe. Aí a mãe pode dizer: é zelo, é cuidado, é higiene, né? É amor. Então tudo isso, né, permeia a essa situação. Então isso é mais para levantar um questionamento, né? O que de fato é certo fazer, né? A permissão desse fato acontecer ou não. Outros aspectos, né? Inicialmente parece que demora muito dessa fase inicial, né? Do filho ou da filha, né? Tá bebê, crescer, mas depois de um tempo o tempo voa, né? Isso é uma questão também que se traz nesse filme. Como eu falei também, há um esquecimento dessa vida conjugal, dependendo de como cada um, né, o pai ou a mãe, vive essa maternidade, essa paternidade. Esse filme traz isso. Como eu falei, a Ângela Cristina, que é a personagem desse filme, ela tem 3 filhos, né? E como eu falei, essa mãe e essa filha têm uma relação muito de simbiose. Então até na hora da escola, essa mãe ela quer estar lá para poder, de uma certa forma, controlar essa filha, para que ela tenha controle de todas as situações do que a filha passe. Então a escola, de uma certa forma, na fase, né, de a criança entrar na escola, pode ser um momento para cortar esse cordão umbilical, né? É um momento que pode ser esse também, né? Se essa mãe e esse processo é um processo de adaptação tanto para a criança, para a filha ou para filho, e tanto para essa mãe. E no filme mostra, e ela até mesmo comenta, que é uma adaptação para ela, para essa mãe. Um outro aspecto bem interessante desse filme, que eu falei até, é essa questão da criação desses filhos. No caso da Ângela Cristina com a Malu, ela deixa, inicialmente, ela deixa muito a Malu fazer o que ela quer. É interessante ter uma cena no balé que mostra bem isso, né? O balé, qual é a característica maior do balé? É a disciplina, é seguir, é um passo a passo, né? A imitar essa professora que está ali, ou então os colegas, e harmonia e uma sincronia. E no caso dela, mostra totalmente o oposto, ela fazendo o que ela quer, o movimento que ou ela querendo fazer ou não fazendo no meio da aula. Então ali, né, naquele momento, representa muito esse momento da Malu. E aí a gente pode levantar, né, que existem efeitos disso, né, em relação aos filhos. No caso da Malu, de uma certa forma, essa mãe, mais tarde, ela mesma, a Malu, conseguiu administrar isso. Também foi interessante isso no filme. Outra coisa bem interessante desse filme é trazer a questão da negociação, né, da vontade da mãe e do pai em relação aos filhos. Como isso é mostrado no filme, né? Essa questão de
negociar de fato, vamos dizer assim, em relação a vontades do pai e mãe. Na verdade, assim, o pai tem uma vontade, ou acha que é certo uma condução de uma educação do filho ou da filha, e a mãe tem uma outra direcionamento em relação à educação do filho e da filha. Então, existe a mãe, que tem um direcionamento para a esquerda, por exemplo, e o pai para a direita. E isso às vezes pode ser colocado na frente dos filhos, e os filhos ficarem um pouco em dúvida em relação em que direção seguir. Se a mãe fala que o certo é X e o marido diz que é outra, o pai fala que é uma outra coisa, o que é que precisa ser feito numa situação como essa, né? Porque isso, numa conversa em um jantar, pode acontecer isso, né? O pai tem uma opinião e a mãe tem outra. Então, a grande questão, o grande aprendizado é como negociar isso, essas vontades. E para que haja essa negociação, é preciso um momento, né, para que eles alinhem a educação dos filhos. É preciso que exista muitas conversas entre esses pais para alinhar essa educação. Então, para não haver essa diferença de opinião, que tem uma opinião, pelo menos se é diferente, mas pelo menos na frente dos filhos seja respeitado, né? A opinião ou o direcionamento de um ou de outro, né? Do pai ou da mãe. E que no privado, né, que eles possam conversar entre si sobre a atitude do outro, né, em relação a tal situação, e chegar a um acordo, para que esse alinhamento perante os filhos seja mais harmônico, né, vamos dizer assim. E no filme mostra uma cena, né, justamente mostrando isso. Uma outra coisa que o filme traz, que é polêmico, a questão de deixar os filhos dormirem no meio dos pais, né, na cama, né, no meio entre eles. Ou seja, e existe muitos casos disso, né, de pais que deixam os filhos dormirem no meio, né, entre eles. Isso na verdade está matando a vida do casal, né? A parte sexual do casal acaba matando. Mas isso aí tem um outro viés. Qual outro viés? Às vezes esse casal já não estão bem e usa talvez esse filho como uma justificativa para que não aconteça nada de fato. Então pensar, né, na verdade é pensar como é que está a vida desse casal. E se não tiver legal, né, ver as alternativas para que isso volte, né, a ter essa vida, né, de casal. E aí vem um outro ponto, né, esse ponto do dormir ou não entre o casal, e a questão do tempo do casal se divertir, ter seu próprio tempo além dos filhos. Então é muito importante que esse casal, né, ou deixe os filhos na casa da sogra, né, da mãe, do pai, enfim, ou talvez um amigo que confie, ou amiga, enfim, né, e deixar e ter essa vida conjugal, né, se divertir, né, ter uma programação de adulto e sair para dançar. Então esse filme também traz isso, esse aprendizado. E o filme também traz outro aspecto bem interessante, que é o que acontece, né? Mas o filme traz como uma forma de, né, como lidar com essas fases, esses pais, né? Vem a questão da filha passar pela fase da adolescência, menstruação, TPM, né, espinha no rosto, a questão de possível se sentir rejeitado ou não pelo grupo que faz parte, a parte na escola, né, os grupinhos, ou a identificação de um estilo
de um grupo, o excesso de... Noela, seja bem-vinda. O excesso de depender da aprovação, né, de outros colegas na adolescência. Esse filme traz esse aspecto também bem interessante. Uma outra coisa que o filme traz, a verdade é que quando a gente é adolescente, né, o que acontece? A gente não é nem adulto e nem criança. Olha como lidar com esse conflito, né? Então esse filme traz um pouco disso, né? Retrata, né, traz esse aprendizado e traz também a mente, né, desse adolescente. Bem conflituoso. Eu não sou nem criança e eu não sou nem adulto. E aí o filme traz assim. Aí o que? O adolescente, ele espera que haja uma liberdade, mas na verdade ele não tem essa liberdade. De fato, é restrita, né? É restrita. Então, né, dá um nó nessa mente desse adolescente. Esse filme mostra isso também. Aí vem a questão de assuntos de adolescência, né, como esses pais lidarem com isso, né, o primeiro beijo, a questão da adolescente, né, será que é o melhor momento, é a melhor idade para deixar meu filho ou minha filha namorar, né? Aí vem outra questão, né, às vezes existe uma diferença do filho homem e a filha, né? Então existe uma diferença talvez na questão da educação. Talvez o menino ele pode fazer mais coisas, essa menina ela é mais poldada, né? Talvez não tenha essa liberdade, mas é bem interessante trazer, o filme traz esses pontos, é bem interessante, esse aprendizado, essa reflexão. Aí vem a questão também, pais separados, traição, né? O encontro, né, do pai com os filhos no final de semana. Então essas duas casas, né? A casa do pai, né? Esse momento só com o pai e o momento só com a mãe, né? Muda tudo. E o que é bacana desse filme, ele traz a questão o quanto esses pais eles estão bem separados. Cada um está vivendo a sua vida. E os filhos veem isso. E é bem interessante essa visão desses filhos, ver, reconhecer no dia a dia que há uma melhora, os dois separados, né? Eles acham até legal porque existe esses dois momentos. Uma outra coisa que o filme traz é a questão o mico, né, dessa mãe simbiótica. Até na questão do passeio, o filme mostra, até a questão com o passeio, essa mãe ela vai até lá, ela já está, se eu não me engano, com 15 ou 16 anos, acho nessa idade. Então tá ali com os colegas e tal, né? Quer vivenciar aquela vibe ali, né? Aquela energia, enfim. Tem assuntos, né? Aí nesse momento a mãe traz assuntos íntimos, né? E fica aquela coisa, aquela vergonha, realmente aquela sensação de mico. Então esse filme, né, mostra essa preocupação excessiva, né? Essa coisa de não deixar essa filha viver, né, as experiências que tem que viver na adolescência. E aí ela, né, acaba uma super proteção. Então são aprendizados, né? Se você é mãe, você vai relembrar vários aspectos nesse filme. Se você quer ser mãe, você vai se identificar também, porque são elementos que pode, né, acontecer você sendo mãe. E alguns aspectos, né, na questão do casal, né, nesse marido, esse pai. E são muitos elementos bem interessantes na prática que pode acontecer, né? Me fez remeter a live de dia de terça-feira, né, sobre a maternidade que eu faço com a Lorena. E a Lorena foi minha paciente, né? E dentro disso os desafios que ela
passou, né, e passa em relação a ser mãe, e principalmente a questão de vários papéis e o quanto ela tem que lidar com esse conflito. Então esse filme também mostra isso, e tem uma parte bem bacana que essa mãe ela se vê, né, na questão da condição de sustentar essa casa, né, a questão financeira, e ter uma visão de independência como mulher, de não depender do ex-marido, né, na questão da pensão, mas ter uma atitude realmente independente como pessoa. E isso faz com que a Malu ela tenha uma admiração por essa mãe. E aí, até a partir daí, até essa questão do trabalhar da Malu surge uma necessidade, né? É bem interessante também o fato de ela querer contribuir em casa. E essa relação, né, mãe e filho também fica bem bacana, né? Apesar de ter 3 filhos, o que se enfatiza muito é essa relação, né? Mãe e a Malu, né? A Ângela Cristina e a Malu no filme. Então, assim, quem não assistiu, eu recomendo que você assista. É um filme de comédia, que traz elementos da maternidade, a questão conjugal, sendo, né, pais, como é ou como pode acontecer, a questão da vivência com as colegas, né, com as coleguinhas dos filhos, né? Tem aquele coleguinha mal, né? Tem aquele coleguinha bom, né? Tem as vivências, né? Quando esses colegas vêm para a casa deles, né? As brincadeiras, né? Essa questão de várias necessidades, são várias crianças ali no momento que está uma festa ou alguma coisa, o quanto é desafiador cuidar dessa quantidade de criança, de filho, né, dos outros, né, vários costumes, e principalmente a questão, o filme traz, né, de forma bem humorada, a questão, né, de eles não se permitirem a dormir, porque toda hora uma criança vinha. Então são aspectos que de fato acontecem no real. Então são aprendizados já de antemão para essa vivência do dia a dia, né? Então eu recomendo esse filme. Tem várias, né, além de você dar boas risadas, traz esse aspecto da maternidade, e eu, né, indico, né, eu espero que vocês também compartilhem essa live e também compartilhem a ideia de assistir esse filme, né? Bem bacana também, tá? Se vocês tiverem se vocês assistiram o filme, pode compartilhar aprendizados, se sintam à vontade. Esse é o momento de fato para essa troca, né? Não é somente a minha visão, né? É a minha visão de acordo, né, um pouco com a questão da psicologia, a parte emocional, né, uma vivência que eu tenho nesse dia a dia da clínica. Então eu trago isso também. Então são vários aspectos. Então se sinta muito à vontade, né? Aqui é uma troca, aprendizados, e que esse conhecimento seja um conhecimento que você possa realmente colocar em prática no seu dia a dia. Pelo menos 3 aprendizados, que a gente possa tirar 3 aprendizados de cada filme que eu coloco aqui, e você pontue ações para cada aprendizado. Essa é a ideia do circuito de filmes, trazer algo que é do nosso cotidiano, que é filme, algo lúdico, e que a gente possa trazer melhoras para a gente como ser humano, não só para a gente, mas as pessoas ao nosso redor. E eu quero aproveitar, né, o momento e falar da programação da semana, né? Toda quarta-feira, grande Rodrigo, seja bem-vindo. Toda quarta-feira tem circuito de filmes, onde, né, cada filme é para a gente compartilhar aprendizados. Dia de quinta-feira, amanhã, eu trago assuntos como psicologia, saúde emocional, coach e mapa de perfil comportamental também, né, no intuito de melhoras em termos de comportamento. Então é importante também, né, esse desenvolvimento da inteligência emocional, né, o autoconhecimento. Eu bato muito nessa tecla, que é importante na convivência com as outras pessoas, mas principalmente com a gente,
A gente saber potenciais. Às vezes a gente está em projetos profissionais e às vezes por não acreditar na gente, a gente não dá um segundo passo, né? A gente, às vezes dá um primeiro passo, mas não vai adiante, né? E às vezes a gente não dá esse primeiro passo, justamente por não se sentir capaz. Então quando a gente começa a se reconhecer, ter esse autoconhecimento, saber dos nossos potenciais, das nossas características e os nossos pontos fortes, os pontos a melhorar, isso tudo fica mais fácil, tá? Então o intuito da quinta-feira é isso. Segunda-feira, encontro de empreendedores, toda segunda-feira, junto com a Martinha, trazendo aspecto a temas do digital e o empreender. Quais são as formas que você tem de empreender na internet hoje? E isso foi criado baseado na mentoria 360 graus, que é um acesso a conteúdos de qualidade ainda sob orientação. Se você quer assuntos, né, se direcionar a assunto do digital, a parte financeira, a parte também emocional e empreender. Qualquer coisa que você se direcionar na sua vida vai passar pelo emocional. E se seu emocional não tiver equilibrado, aquilo não vai ter o resultado que você espera. Então eu trago essa vertente, né, profissional. É bem interessante. Por que surgiu isso? Porque existiu muitas demandas que as pessoas elas estavam perdidas sem saber como rentabilizar, né? O emprego tradicional se perdeu, né? Na verdade, muita gente perdeu trabalho, emprego. Então, qual a alternativa? É empreender, ter seu próprio negócio. E qual é o melhor ambiente para isso hoje, mais favorável? A internet. Então eu trago isso para vocês. O conhecimento veio até mim e meu objetivo é compartilhar para vocês no intuito de ajudar, né, o maior número de pessoas. E terça-feira, né, com a Lorena trazendo a maternidade, esse filme eu lembrei muito no dia de terça, né, nas lives de terça-feira. É bem são assuntos, né, afins, e é bem interessante a gente trazer isso, porque às vezes a gente não tem a noção, né, do que as mães passam. E com certeza, né, se você não é mãe, você pode ser mãe, né, pode vir a ser mãe. Então é importante saber essas nuances e o que de fato pode acontecer. Então é um aprendizado esse filme, com certeza. Então quero agradecer imensamente a todos, né, um agradecimento especial à Luz, que a gente possa ter uma semana, né, um final de semana também, né? Amanhã tem a live de quinta-feira também, estejam presentes, e que a gente possa realmente ter coisas boas, né? Pensar em aprendizados a todo momento, né? A gente ser humilde para aprender a cada momento, e faz parte da vida, e quem aprende mais cresce mais, né? E acaba mudando mais, né? Que sejam mudanças que te favoreçam e que você viva melhor, né? Que tenha paz e que você viva melhor. Então, se você em algum momento, em alguma situação não estiver em paz, aí é uma coisa para você repensar, porque acho que o primeiro ponto é você se sentir bem e se sentir em paz. Se você estiver se sentindo bem e em paz, tudo vai bem, né? E geralmente quando coisas, uma série de coisas ruins acontece porque você não está bem, né? Então é por aí. Então gratidão, uma excelente noite para cada um de vocês, a Luz, tá? Um grande beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau, tchau.